Mas aí veio 2019, rapaz, e parece que algo muito sério aconteceu ali dentro, né? O que a gente discute, né? Nós não queremos ser engenheiro de obra feita, apesar de que isso aí, essa discussão nossa aqui é by the book, né? Uma coisa trivial, né? Mas certamente eles tiveram algum tipo de estratégia dentro do São Paulo, né? Provavelmente, como um ouvinte nosso colocou hoje aqui, né? Foram para o all-in, né? Foram para o all-in total, né? Em que o clube parece ter apostado as fichas no sentido, olha, estamos numa pressão danada aqui política, de torcedores, do mundo político, de imprensa, não estamos ganhando, o Palmeiras está ganhando, o Corinthians foi campeão, a torcida acostumada com títulos, vamos deixar isso um pouco de lado aqui, essa austeridade, esse equilíbrio financeiro, e vamos torrar porque a gente precisa correr atrás de resultado e bola na rede, jogador. Só que deu tudo errado, né? Enfim, essa é a questão, essa é a pergunta, né? Eu nunca vi, coloquei isso no final de semana no Twitter, eu nunca tinha visto uma piora de balanço como essa. É claro, eu vi a do Corinthians aí 2 dias depois aí, que se não é igual, se não é pior, é pelo menos igual. Mas o que impressiona é realmente assim o tamanho da deterioração, né? Eu acho que a gente pode analisar esse balanço catastrófico do São Paulo sob alguns aspectos. Eu acho que o principal deles é o final, o correspondente ao penúltimo ano da gestão Leco. E aí essa pressão toda que você descreveu por títulos, né, por conquistas, é também uma pressão pessoal para um encerramento de mandato com alguma possibilidade de sucessão, de eleger o sucessor, e de marcar minimamente a história com algum feito. O que se parece, à medida que o tempo vai passando e os títulos não vêm, é que a gestão com a gestão de 5 anos, é interessante que vocês fazem recortes de 5 anos também, né? Então, não é só o 2019, é um recorte de 5 anos. É uma gestão que corresponde a 5 anos, que finaliza no final agora de 2020. É uma gestão que muito provavelmente ela vai terminar sem troféu, depois de 5 anos, e com uma situação econômica, financeira, de saúde pior do que existia há 5 anos. Ou seja, um mandato catastrófico. Com um adendo. Nesses 5 anos, praticamente não houve oposição, não houve crítica por parte da imprensa. A imprensa sempre foi muito benevolente com essa gestão, graças a um trabalho de comunicação muito bem feito. Isso eu tenho que admitir, é da minha área. O trabalho de comunicação do São Paulo é bom. Tem vários especialistas, jornalistas, colegas muito competentes trabalhando no Departamento de Comunicação do São Paulo, que conseguem, digamos, produzir notícias boas, ver sempre o lado bom da coisa. Então, assim, isso vai conseguindo minimamente confortar o torcedor nesse meio tempo, sabe? Nesses 5 anos. Talvez a única coisa positiva da gestão Leco até agora tenha sido o trabalho de comunicação, que no Flamengo, que é o melhor clube do Brasil hoje, é muito ruim o trabalho de comunicação. Isso conta pra caramba. Isso conta pra caramba. Então, são as áreas nossas cruzadas, né? A área financeira, de balanço, e a área de comunicação. Mas eu não fiquei surpreso quando eu vi o balanço 19 do São Paulo. E vou explicar para vocês basicamente por quê. Porque eu percebi em 2019 uma sucessão de fatores que levava o São Paulo, nesse ano de 19, jogar no all-in, jogar todas as fichas, como se ele viabilizasse 2020 já em 2019. Então, com uma série de decisões. Eu acho que a primeira, e assim, a questão econômica vai acompanhando a questão esportiva. A primeira foi aquele desastre estratégico da troca do Diego Aguirre, treinador, pelo Jardine, e a temporada 2019 do São Paulo começa de uma forma já fadada ao fracasso, que aconteceu com a desclassificação na Libertadores,
e aí vai ser uma bola de neve. Chegou um momento da temporada em que, mais ou menos na metade do ano, Leco e seus diretores devem ter chegado aqui e falado, falta 1 ano e meio para acabar esse mandato. Ou a gente investe num time e numa possibilidade de conquista de título até o final de 2020, ou nós vamos nos ferrar. E aí aconteceu isso. O que aconteceu basicamente? O São Paulo contratou pensando em 2020, Daniel Alves é o símbolo disso, e não vendeu pela primeira vez. Então, foi a decisão de 2019. Nós não vamos vender e nós vamos contratar alto. Nós vamos ter um time capaz de ganhar alguma coisa. Não ganhou. Não ganhou, mas assim, eu entendo que o investimento, quando veio o Daniel Alves, já não se tinha muita perspectiva de ganhar o brasileiro, o São Paulo já estava fora de tudo, então era um investimento visando 2020, inclusive. O investimento do São Paulo em 2019 era para ganhar alguma coisa em 2020, sacrificando os cofres, porque aí vocês podem falar muito melhor do que eu. O São Paulo, e acho que é o marco da gestão Leco, tornou-se mais dependente ainda do que era da venda de jogadores. E ao decidir não vender um Antony em 2019, o São Paulo falou, nós vamos fechar no vermelho e dane-se. E é assim sucessivamente. Se o São Paulo não vende 1 ou 2 jogadores muito bem vendidos por temporada, ele fecha no vermelho, porque ele só depende disso. Ele passou a ser o clube brasileiro mais dependente da venda de jogador em todos os tempos. E os números que vocês destrincham, eles são cristalinos em relação a isso. Ou o São Paulo vende, ou ele não tem dinheiro. Basicamente é isso, porque ele não soube, nesses 5 anos, incrementar suas outras receitas. Então a turma lá de Cotia, aquelas joias, pérolas, que a comunicação do São Paulo coloca como a joia, a pérola, o garoto, na verdade, eles são as únicas esperanças de rentabilidade do São Paulo nessa gestão Leco. Então, não vendeu o Antony lá, mas já vendeu agora. Não vendeu o Igor Gomes ainda, mas tem que vender até o final do ano. E tem que vender mais algum ou outro nesse cachorro correndo atrás do rabo. Você não consegue manter uma equipe por um tempo, porque seus principais jogadores vão ser vendidos no meio do campeonato, e aí você não consegue nem troféu, nem finança boa. Concluindo, assim, esse meu primeiro... Não me surpreende o balanço catastrófico do São Paulo, e vocês vão conversar com eles depois, não vai surpreendê-los, porque eles fizeram isso meticulosamente, baseado no último ano de mandato, para ter alguma coisa. Se não tiver no azul, pelo menos um troféu virá. Será que vai vir? Não sei, não. Tá.